Como montar indutores com núcleo de ar e quais os materiais necessários para essa montagem? As respostas dessas perguntas vocês vão descobrir no vídeo de hoje, então não percam. Olá, me chamo Henrique, sou colaborador do canal do professor Jalberto Fernandes e hoje estaremos iniciando uma nova série de vídeos do canal com a montagem de experimentos de circuitos para comunicações, em que nesta aula estarei mostrando para vocês como montar um indutor com núcleo de ar. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que vocês deixassem seu like, compartilhassem o vídeo com quem vocês gostam, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sem mais delongas, o indutor é um componente de circuito elétrico capaz de armazenar energia, em que a indutância de um indutor pode ser calculada pela seguinte fórmula: L, a indutância, é igual a permeabilidade magnética do núcleo do indutor multiplicado pelo número de espiras ao quadrado, multiplicado pelo número π, multiplicado pelo raio do indutor ao quadrado. Isso dividido pelo comprimento do indutor. Essa fórmula ela é bastante utilizada para indutores com comprimento entre 0,1 a 2 cm e diâmetro de 0,2 a 1 cm. Para valores de comprimento e diâmetros maiores do que esses ditos, essa fórmula ela acaba não sendo uma boa aproximação, uma vez que deve ser considerada também as perdas geradas pelo escapamento das linhas de fluxo magnético do indutor. Uma vez que, geralmente, no projeto busca-se determinar o número de espiras dados determinados valores, então nessa fórmula é isolado o número de espiras n em função dos demais parâmetros, em que verifica-se que n é igual a raiz de L vezes H dividido por μ π r ao quadrado, em que, para o caso de uma indutância de 10 microhenry e um núcleo de ar do indutor, ou seja, a permeabilidade magnética μ0 é de 4π 10 a menos 7 Henry por metro, e também considerando um raio de 0,4 cm e um comprimento de 1 cm, ao substituir nessa fórmula, verifica-se que o número de espiras necessárias para montar esse indutor é de cerca de 39,78 espiras, em que, como o número de espiras deve ser um número inteiro, aproximamos esse número para 40. Assim, o indutor que nós iremos montar, ele deve ter 40 espiras. Os materiais que serão utilizados para a montagem desse indutor com núcleo de ar vão ser um fio de cobre esmaltado, em que esse fio ele pode ser adquirido em qualquer motor que você possa ter em casa, de algum equipamento que não funciona mais, por exemplo, um liquidificador antigo. Além disso, também será utilizado uma cola quente, uma fita adesiva, um estilete, também pode ser uma tesoura, um pedaço de papel, uma base cilíndrica, que nesse caso eu estou utilizando uma caneta por simplicidade, e também uma régua ou uma trena, para fazer as medições e verificar se está de acordo com os tamanhos do projeto. Bem, inicialmente você vai pegar a sua base cilíndrica, no nosso caso uma caneta, em que nessa caneta o que eu fiz foi, peguei um pedaço de papel e enrolei ao redor da caneta, peguei a fita adesiva e colei, para que esse papel ele fique firme na caneta e quando eu comece a montar o indutor, que for finalizar e precisar tirar dessa base cilíndrica, esse papel ele me permite que eu retire com maior facilidade, sem que, por exemplo, ele acabe ficando preso na base cilíndrica. Bem, nessa nossa base cilíndrica, primeiro, com a trena, nós vamos fazer a medição do diâmetro dessa base cilíndrica, em que, ao verificar, nós vemos que ele tem 0,8 centímetros de diâmetro, ou seja, 0,4 centímetros de raio, como especificado no projeto. Além disso, com a trena, nós vamos medir nesse pedaço de papel 1 centímetro, que é o comprimento que foi determinado no projeto para o indutor. Então, e nesse 1 centímetro nós vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, que eu já havia feito. Então, nosso indutor, as 40 espiras, elas devem estar nesse espaço, de forma a cumprir o comprimento pré-especificado do projeto. Nós pegamos o nosso fio de cobre esmaltado e nós começamos a enrolar dentro do espaçamento de 1 centímetro especificado. Então, nós devemos começar a contagem das espiras, de forma a colocar uma espira o mais próximo possível da outra, sem deixar
espaçamentos, porque quando tem espaçamentos entre um espira e outro, o que vai fazer é que isso vai influenciar no valor final da indutância, certo? Então, nós começamos a enrolar de forma que fique bem firme na base cilíndrica, sempre contando o número de espiras. Então, 3, 4, sempre verificando, ó, deixando o mais próximo possível uma espira da outra. E quando a gente começa a sentir que está tendo um pouquinho de dificuldade de colocar mais espiras, aí o ideal é que se faça o seguinte: você primeiro para de enrolar, por exemplo, aqui eu coloquei 15, já está tendo um pouquinho de dificuldade de juntar elas. Então a gente para, pega a cola quente, passa por cima de forma a fixar essas espiras que já foram colocadas na nossa base. Então vocês podem verificar primeiro as espiras elas estão bem juntas. Os pequenos espaçozinhos entre elas vão influenciar também no resultado final, porém não é uma influência tão significativa, mas o objetivo é sempre tentar mantê-las o mais junto possível. Então isso geralmente você faz em cada grupo de espiras, pode ser grupos de 10, grupos de 15 espiras, de forma a mantê-la fixa na base e posteriormente continua a enrolar as demais espiras. Então é só passar a cola quente em uma quantidade pequena ao longo do seu indutor. Então, com isso, a gente fixou essas 15 espiras. Dá para ver que elas não estão se separando quando eu paro de tocar, né? Paro de segurar elas. Então, quer dizer que pelo menos teve uma fixação inicial. E a partir daí eu vou continuar os enrolamentos. Então, nós paramos na 15, vamos fazer mais 15 e repetir o procedimento, certo? Sempre lembrando de manter dentro do espaço dos 1 centímetros que você fez a marcação inicial, certo? 14, 15. Então aqui nós temos mais 15 espiras, totalizando já 30 espiras. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vai pegar a cola quente, colocar em sua superfície, de forma a fixar essas mais 15 espiras, certo? Então aqui a cola quente, a gente começa a colocar ao longo da superfície. Uma vez passado mais um pouco de cola quente, de forma a fixar as espiras. Então vamos fazer as últimas 10 espiras para finalizar o nosso indutor. 10. Pronto. Então aqui nós finalizamos o nosso indutor. Vocês podem ver que eu deixei uma quantidadezinha de fio, um pouco a mais, para que, como eu havia falado, esses espaçamentos entre as espiras pode fazer com que o número de espiras necessário para atingir o valor de, no caso 10 microhenry, possa ser um pouco maior do que as 40 espiras, porque esses espaçamentos fazem com que tenha um escapamento de fluxo magnético, fazendo com que o valor da indutância ela seja reduzida. Então, para esse caso, a gente deixa sempre um pouquinho a mais de fio de cobre, para que caso a indutância esteja com um valor menor do que o especificado, a gente dá mais algumas voltas para complementar, tudo bem? Então aqui, como eu já finalizei o nosso indutor, vou passar novamente mais uma fina camada de cola quente ao redor dele, de forma a terminar a fixação. Então aqui nós temos o nosso indutor, e agora nós vamos fazer a medição dele. Para fazer a medição dele, nós temos que essas pontas dos nossos indutores, o fio de cobre esmaltado, se nós colocarmos diretamente no meio do RLC, não vai ter medição, uma vez que essas pontas elas servem como se fosse uma proteção. Para raspar, nós vamos utilizar um estilete, pode ser uma tesoura, algum objeto cortante. Ele é aqui, e é bem simples, é só pegar o estilete e raspar as pontas até sair a película de cobre. Então nós raspamos dos dois lados. E nas duas pontas. Uma vez finalizado o nosso indutor, nós agora iremos retirar ele da nossa base cilíndrica para poder fazer a medição. Então, para retirar ele da base cilíndrica, como eu havia falado, né, eu coloquei um durex para prender o nosso papel, a nossa caneta, né, a nossa base. Então, é só a gente retirar esse durex nas duas pontas. Então, nós vamos empurrando com cuidado até ele
sair, certo? Pronto, com isso nós tiramos o nosso indutor da nossa base cilíndrica. Agora nós vamos retirar com cuidado o papel para ficar apenas o nosso indutor, certo? Então a gente deve ir amassando aos poucos o papel. Então aqui nós tiramos, aqui está o nosso indutor de núcleo de ar. E agora nós vamos fazer finalmente a medição. Em seguida, nós inserimos o nosso indutor no medidor RLC e verificamos o valor da sua indutância, em que nesse caso o indutor ele ficou com indutância de 8,80 microhenry. Nesse caso, como foi projetado para 10 microhenry, verifica-se uma diferença de 1,2 microhenry do valor projetado para o indutor montado. Essa diferença ela está relacionada com o espaçamento existente entre as espiras, uma vez que nem todas as espiras elas estão juntas uma da outra. Além disso, também o fator de se utilizar cola quente também pode causar uma variação nesse valor da indutância, fazendo assim com que ela se distancie um pouco com relação ao valor de projeto. Porém, verifica-se que por mais de ter tido essa variação de 1,2 microhenry, o valor ficou próximo do valor projetado, que foi de 10 microhenry. E pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem e espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!